Muito bem, a gente já está recebendo aqui no nosso estúdio a médica doutora Roberta, infectologista. Nós anunciamos aí no começo do programa, né? E agora, portanto, a gente, Silvio, vai aí para a nossa entrevista. Jornal das 6, entrevista. A gente começou o jornal falando sobre essa nova cepa, né? E hoje a gente vai conversar mais uma vez aqui com a infectologista Roberta Lacerda, para tirar todas as dúvidas sobre a variante Delta, né? Doutora, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal das 6. Boa noite, muito obrigada a todos pelo Deixa eu convite. começar fazendo uma pergunta, doutora. Obrigado por Vai lá. boa noite. Boa noite. A gente abriu o programa de hoje contando que o Estado instaurou uma espécie de barreira sanitária no aeroporto, fazer teste suave, quer identificar qual é a variante, né? Enfim, quem possa estar eventualmente infectado. A essa altura, esse tipo de estratégia ainda tem algum tipo de utilidade? Tem, porque a gente precisa estar vendo o sequenciamento genético dessas amostras por país, por estado, mas principalmente pensando no escape vacinal. Quando a gente quer fazer um estudo, é mais ou menos com bactéria resistente, você quer saber quais são as cepas que estão circulando. E, na verdade, lembra que quando vocês me perguntaram daquela história de comprar Sputnik, se ia dar certo, se não ia dar certo, eu não entendo como é que se compra uma vacina sem a gente saber nem que tipo de cepa a gente tem predominante aqui, porque os outros países, pelo menos no hemisfério norte, eles já têm mais ou menos dados. O próprio Dr. Hu, David Hu, que é muito conhecido da virologia pelo HIV, já fez esse estudo propondo o uso de anticorpos de quem teve a infecção natural e quem teve só a vacinação e a virgem de Covid. E realmente, quem teve a infecção natural, que claro, isso é normal para toda doença infecciosa, que passou quase um scanner no vírus inteiro e teve um embate natural e em vivo, né, com o agente, tem 6 vezes mais potência de anticorpo do que os que estão vacinados. Isso é óbvio, porque a vacina é um protótipo de um pedaço, de uma proteína do vírus, da bactéria também, mas nesse caso, o problema da gente foi ter apostado todos os ovos numa cesta, porque a plataforma de vacinas, ela foi feita toda dentro da proteína spike, que, claro, é a mais imunogênica, no sentido de produzir maior resposta de anticorpo e capacidade, assim, de gerar uma imunidade de mais tempo, duradoura, de memória, porém, se você tem uma mutação para essa proteína, você fura totalmente, né, a sua possibilidade. Se você tivesse diversificado as plataformas para porções mais restritas, diferentes ou ampliadas, isso teria um outro significado. Por isso a importância de ter o sequenciamento, para eu saber se eu tenho mais P1, que é a nossa, que é a gama, né, ou a delta, ou a beta, que é a da África do Sul, que é a mais perigosa do ponto de vista de escape vacinal, como teve muito estudo com o uso de anticorpo monoclonal, que antigamente, não sei se vocês lembram, de plasma convalescente, quando você tirava o soro de um paciente que já tinha tido a doença e fazia esse tratamento no outro, isso criou uma espécie de pressão seletiva para que pessoas, e principalmente aqueles que ficaram muito tempo em UTI, já tem estudos de artigos de imunologia mostrando isso, que eles começaram a apresentar vírus que foram se multiplicando já aprendendo com aqueles anticorpos produzidos? Existe alguma, assim, pelo que a gente tem visto, até onde eu acompanhei, todas as vezes que há algum tipo de variação, geralmente é acompanhada pelas seguintes notícias. Olha, é mais transmissível, mas não é letal. Não é mais letal. É tão letal, né, quanto o originário. Dentro dessa cadeia de mutações, há um padrão definido pelo qual uma mutação pode finalmente modificar essa letalidade, nós termos algo tudo que depende de venha onde a ser mais acontece a letal. mutação. Como é que funciona a história da evolução natural? Em toda a evolução de um vírus, a opção dele é que ele não queira matar o seu hospedeiro de imediato, porque ele precisa, como um organismo intracelular obrigatório, sobreviver no maquinário da célula. Então, não é interessante para ele matar o hospedeiro. Ele precisa mimetizar aquele ambiente e viver dele até ele se multiplicar e ter grande quantidade de cópias para aí sim destruir a célula. Mas, na cadeia evolutiva, o vírus que vai mais ficar prevalente, a cepa, a variante, é aquela que exatamente for menos virulenta, concorda? Porque se eu sou menos virulento, eu consigo transmitir para mais e mais pessoas e fico mais prevalente. Se eu sou mais agressivo, morre ali.
e acaba ali. A gente teve a cepa P1, né, ali em surto em Manaus de novembro até fevereiro, de novembro de 2020 a fevereiro de 2021, e a gente viu quanto ela era mais agressiva. As mutações da P1, a gente ainda não viu de forma tão letal, e por isso que o nosso pico de letalidade foi tão maior no primeiro semestre de 2021 do que em 2020. É o que explica esse princípio, a gente não tem, por exemplo, uma pandemia de um vírus como o Ebola, que é muito letal? Sim. E na África, porque também as populações são muito mais erráticas, dispersas. Tinha aquele costume, né, tribal de quando morre-se a pessoa, principalmente quando é um homem que morre, aí a esposa acaba sendo acolhida pelo irmão, cunhado, e com isso, né, nas relações, acabava transmitindo, e aí aquele surto familiar, havia aquela aldeia, muita gente morria, porém, parava por ali. Doutora, tem muita gente perguntando aqui em relação à Delta, se os sintomas dela diferem das demais, assim. Sim. E quais são as principais preocupações aí, né? Eu lembro que a gente está agora quase como um déjà vu de janeiro e fevereiro, quando vocês estavam comentando na rádio, escutando no trânsito, que foi porque o pessoal voltou, né, de carnaval na Europa, hemisfério norte, cadê? Fecha, não fecha? Enfim, é mais ou menos o mesmo quadro daquele do ano passado. Uma síndrome gripal muito simples, como se fosse uma dor de garganta, com muita coriza, aquela coisa de ficar bem chuveirão mesmo, com o líquido saindo pelo nariz, o olho vermelho. Isso confunde muito com os vírus normais que a gente tem nessa época do ano, né? Primavera e tal. Então, adenovírus causa muito isso. A própria influenza, que a gente também está em meio à vacinação. Então, fica complicado, e mais do que nunca é importante ter esse sequenciamento, porque além de eu ter isso como ferramenta para escolher qual a melhor vacina, que isso vai ser até um norte para compra de próximas plataformas, porque eles vão fazer estudos cada vez mais testando o anticorpo de cada vacina para as variantes. Porque se na Delta a gente já tem escape aí de 40%, 60% de menor eficácia para a de Oxford Pfizer, imagine para as outras. Então, assim, a gente vê a população de Israel... Só nesse ponto aí, doutora Roberta, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Quais as vacinas que são mais eficazes para essa variante Delta? Até o momento, as que mostraram melhor resposta foram as de adenovírus, a própria Pfizer, mas caindo, digamos, de 90%, que a Pfizer tinha até em torno de 68%, né? Então, o dado de vida real é diferente do dado de ensaio clínico controlado, que você tem uma população, digamos, de 18 a 68 anos. Eu lembro muito disso. No ensaio clínico controlado, você não quer de cara colocar o idoso com alto índice de mortalidade, porque você não quer que ele morra por outro e qualquer evento, além da vacina. Então, você vai testar numa faixa grande da população, mas também não cheia de grandes comorbidades. Geralmente a gente testa primeiro em jovens sem comorbidades, para testar exatamente segurança, para depois ampliar e aí ver com uma população maior, com maior idosos e com comorbidades, a eficácia. E a efetividade, que é o estudo de vida real. A efetividade é o que você consegue produzir de resposta em meio ao número de hospitalizações, redução de óbitos e redução de transmissibilidade. Então, nenhuma dessas vacinas, ela impede a transmissibilidade, porque ela não gera o que a gente chama de imunoglobulina A, que é a de mucosa, a região interna, né? O tecido interno de boca, nariz, essa região do respiratório superior. Você, quando entra em contato com um pedacinho do vírus na vacina, você é estimulado a produzir anticorpos. Você tem IgA, IgM, IgG. IgM, em geral, é a primeira a ser produzida e todas essas produzem nas primeiras 2 semanas. 4 semanas depois vem a IgG, mas nenhuma delas produz a IgA, que é a que vai ficar lá de sentinela na nossa mucosa, para numa primeira agressão do vírus, quando eu encontrar com ele, já diminuir a carga viral e impedir a cadeia de transmissão. Doutora Roberta, nomes. A vacina da... A Coronavac é uma das mais tradicionais porque ela é de vírus morto. E tudo na medicina é assim. Quanto mais segura, menor a imunogenicidade, a possibilidade de gerar anticorpos de grande quantidade. Eu não entendi. Quando o bicho está morto, como é o Coronavac, quanto vírus mais morto, seguro do ponto de vista isso. sanitário... Não, de resposta para o indivíduo, porque uma vacina ela não vai gerar anticorpo. Sim. Qual o problema e a vantagem de um anticorpo? O anticorpo é bom para proteger contra a infecção, mas em excesso causa doença autoimune. É o que a gente tem com síndromes de Guillain-Barré, lúpus, essas lesões trombóticas mediadas por anticorpo que estava acontecendo na
Europa, e por isso a AstraZeneca foi proibida lá para menores de 60 anos, como aqui a gente teve que mudar o perfil para gestante, que foi proibida da AstraZeneca e, né, a Janssen, só foi permitida agora a Pfizer, Moderna e Coronavac. Então, à medida que o tempo avança, eu sempre digo isso, é muito dinâmico, a gente está dentro de um experimento de vida real. Quando a gente deu o braço à vacina, a gente sabia que a gente está dando um salto de fé, foi assim que eu fiz também, quando eu tomei em fevereiro, mas a gente tem que entender que é um fenômeno muito novo, e o desafio imunológico frente a uma cepa como essa do SARS-CoV-2, nos pegou de surpresa essa quantidade de cepa variante. Então eu não posso, de forma alguma, tornar como uma estratégia de saúde pública algo comprovadamente experimental como compulsório, porque ainda é tudo muito novo, as pessoas têm que ter a opção e, como tudo na vida, ser esclarecida do risco e benefício. As informações que eu tinha em fevereiro para tomar minha dose, eu não tenho, são diferentes das que eu tenho hoje. Doutora, a gente chegou a comentar no começo do programa dessa possibilidade de se tomar a terceira dose da Coronavac. Eu queria que a senhora comentasse acerca disso e também do cruzamento de algumas vacinas. Estudos de intercambiabilidade, eles começaram já desde fevereiro desse ano. Já em meio ao processo de vacinação, eles já foram separando outros grupos menores controlados, como eu disse, para já estudar essa possibilidade. Começa com corona, teve uma crise e não tenho mais, vou fazer a segunda dose com quem? Pfizer, Oxford. Então, isso já está em andamento, já tem um tempo, mas ainda não foram publicados esses estudos de fato. Alguma coisa já saiu em, digamos, pré-print, que é o que a gente chama de pré-publicação, mostrando que mostrou eficácia, que teve geração de anticorpos, que funcionou, mas o quanto disso vai ser de resposta de anticorpo que realmente proteja na vida real internamentos e óbitos, só quando a gente começar a vacinar com essa grande quantidade de mudança. A comunidade científica já espera ou prevê, ou, enfim, de onde poderá vir a próxima mutação? É sempre dessa região de ligação. A RBD, que a gente chama, na anteninha daquela proteína spike, não tem aquela coroazinha do coronavírus, uma subporção dela, que é a região de domínio de ligação, a RBD, é essa região em que o vírus é mais propenso a mutar, porque é ali que ele vai se ligar à célula. Então, ele tem que se ligar com mais afinidade. A diferença, por exemplo, do SARS-CoV-1 para o SARS-CoV-2 é que essa geração dessa anteninha promove uma fixação muito mais rápida com as células da gente, em relação à de 2002. Doutora, eu queria aproveitar a sua presença aqui, é sempre recorrente essa dica. Eu queria que a senhora aconselhasse as pessoas, que a gente percebe que muitas dos que tomaram a segunda dose praticamente não estão querendo mais usar máscara, porque disseram que tomaram a segunda dose e está livre. A gente acabou de dizer, né, que nenhuma vacina produz imunoglobulina A, então ela não tem a capacidade de fechar a cadeia de transmissão. Da mesma forma que eu não acho válido a ideia de um passaporte sanitário que dá uma ideia mágica à pessoa de que está abrindo as portas para o mundo antes da pandemia e um novo mundo com possibilidades de, né, garantia total de nosso convívio como era antigamente, ainda é temerário. Veja o exemplo de Israel. Até meados de junho, estava liberado máscara em ambientes abertos e apenas em ambientes fechados era necessário. Eles agora tiveram que retomar essa medida por conta da variante Delta. Acho que nos Estados Unidos também, né? Isso, ainda com muito debate. A única dúvida que persiste entre nós é entre os vacinados, não, mas entre quem teve a infecção ativa, porque a chance de reinfecção ainda continua muito baixa, é 1 em 100 mil. Então, a possibilidade de você ter uma nova infecção existe, claro. Ela pode existir como sanção, né, política de saúde pública, mas, de fato, cientificamente, a gente tem essa dúvida que realmente uma pessoa que já teve, ela tenha tanto risco do que outra que, do contrário, é virgem de coronavírus, digamos assim, de doença, e tomou 2 doses e essa vai ser beneficiada em tirar máscara ou de frequentar ambientes. Você teve um surto agora em Bardensville, em Massachusetts, que mais de 96% das pessoas estavam duplamente vacinadas. Então, é óbvio que não impede infecção, já foi dito, diminui o risco de, né, óbitos e internamentos, não de todos, mas em parte, mas não muda nada em transmissibilidade. Como é que eu posso falar num show? Teve o show do Foo Fighters, que foi cancelado, o cara lá do grupo, né, que foi positivo, duplamente vacinado, e aquele outro que era uma socialite, ou um socialite, não lembro, da Austrália, que fez uma festa na Califórnia com
pessoas só duplamente vacinadas, era, digamos, a exigência, né, para entrar no evento. Eu não sei aí no detalhe se tinha ou não tinha máscara, mas a gente sabe que, né, bebida e tal, comes e bebes. Ele sozinho foi o que a gente chama de super spreader, super disseminou para 60 pessoas. Nossa. E ele teve exatamente o que você perguntou, um quadro muito leve, muito frustro. Então, eu tenho a impressão que essa cepa vai ser muito mais catastrófica no sentido assim de contaminar, mas do que a gente está ouvindo de relatos, continua causando forma grave no mesmo subgrupo, comorbidade, obeso, idoso, quem tem essa predisposição. Porque uma coisa a gente já entendeu dessa fisiopatologia da doença. 75% da forma que você vai adoecer depende do seu organismo, é culpa do hospedeiro, é culpa da sua inflamação das suas artérias, se você tem hipertensão, diabetes, obesidade, dos hormônios pró-inflamatórios que estão lá lesando os vasos, porque é uma doença eminentemente dos vasos. Acham que é infecciosa, mas a infecção é apenas o primeiro ponto. Depois vai ter uma lesão autoimune mediada. A senhora falou sobre a máscara, a minha dúvida é se, mesmo que essas vacinas que estão na praça não impeçam a transmissão, né, porque não tem a capacidade de gerar essa imunoglobulina, em quais cenários os governos poderiam já decretar, olha, não precisa mais usar máscara. Né? Pergunta difícil. A gente vai ver. Detalhe, não, realmente é importante lembrar que em ambientes abertos, eu estou caminhando numa praia, num parque, distanciamento importante, isso não faz sentido. Né? E a gente continua ainda questionando menores de 5 anos, porque apesar de haver casos, lógico, de criança transmitir para adulto, é muito mais raro, é mais comum adulto para criança. E com todas as escolas abertas da Suécia, no Reino Unido, dos estudos que a gente tem da Espanha, mostraram que a abertura das escolas com aula presencial não aumentou o surto. Então, assim, cai por terra esse pseudocientificismo do Brasil de exigir dupla dose para professor, exigir agora uma forma de vacinação em massa em jovens que não tem nenhuma justificativa na literatura. Onde é que eu estou vendo gente jovem com menos de 18 anos internando e morrendo para precisar tomar uma vacina que ainda é em experiência, que não foi estudada nesse subgrupo a contento, são menos de 3 mil adolescentes de 12 a 17 anos que foram vacinados com Pfizer e Moderna, e que nesse subgrupo, para você ter uma ideia, você usa a estatística. Tudo se chama risco-benefício, sempre foi assim na medicina. Eu tenho tratamento de pacientes com HIV. Eu escolho o que eu vou fazer para ele de vacina, o tipo de vacina, e no momento da imunidade dele está melhor ou pior. E lembrando que o idoso, toda essa celeuma com a Coronavac, que realmente teve uma eficácia de vida real de 28% no grupo maior de 70 anos, e isso a gente já esperava, como a plataforma já é esperada que ela pode produzir menos anticorpo, lembrando que o idoso tem um fenômeno natural que a gente chama de imunossenescência. Os linfócitos, que são as células de defesa, estão em menor quantidade e em pior qualidade. Então, ele já vai estar começando a guerra imunológica em desvantagem. Então, não é de surpreender para a gente que estuda isso, entendeu? Era importante fazer uma terceira dose? Tenho dúvidas. Eles já estão fazendo isso em Israel e no Chile. Inclusive, no Chile com troca, né? Eles fizeram Sinovac, Coronavac, e agora vão fazer com... se eu não me engano, Moderna, não me lembro do que eles estavam decidindo, mas ia ser uma intercambiabilidade, não ia ser a mesma. Aí eu pontuo, adianta fazer uma mesma plataforma de vacina para a terceira dose, se eu estou esperando dar um desafio que gere uma imunidade um pouco mais eficaz? E do contrário, do mesmo jeito que uma vacina de vírus morto, que tem uma probabilidade de ser menos potente em gerar anticorpos, é mais segura por não causar efeitos de doença autoimune, a Pfizer, já não posso dizer o mesmo. Ela foi muito potente, foi a que mostrou maior eficácia em geração de anticorpo neutralizante, 90% em adulto jovem, porém, no adulto jovem de 12 a 17 anos, a partir da segunda dose, a chance de você ter uma miocardite, uma inflamação no coração, foi de 6 em 100 mil. Isso é muito grave no sentido de que eu não sei qual vai ser a repercussão para um jovem em termos de atividade física, capacidade vital desse coração. Porque muitos dizem, não, mas eles não internaram, ou se internaram foi assim, momentâneo, não chegou a ter óbito. Menos. São 11 mil óbitos hoje no Brasil, no mundo, relacionados a vacinas. A gente ainda está investigando quanto disso é relacionado, mas já se sabe por esse relatório do VAS dos Estados Unidos que 50% dos óbitos aconteceram em 48 horas. E lá se faz muito Pfizer e Moderna. O que eu volto ao raciocínio. Será que existe uma reação de anticorpo amplificada? A gente já viu isso com a dengue.
quando a gente teve estudos para a vacina de dengue, que também é um RNA vírus, infelizmente, quem teve a vacinação ocorreu uma maior propensão à forma hemorrágica da dengue. E com isso, a plataforma de vacina foi zerada, o estudo foi refeito e até hoje a gente ainda está pesquisando sobre isso, como também não se tem para hepatite C nem HIV. A dinâmica da infecção, né? A gente viu, começou, aí teve um pico, aí baixou. É sempre em ciclos, né? Parece um sino. Aí, final de fevereiro, início de março desse ano, voltou. Novo pico. E caindo agora a partir de julho. Dá para ficar assim? Tem um período que eu chamo da lua de mel, né? Ano passado foi entre julho e setembro. É porque assim, vem essa baixa combinada com vacinação, embora a transmissão não diminui. O número de mortes caiu consideravelmente. Isso. A minha dúvida é se a gente pode ter que se habituar altos e baixos a picos de transmissão, sim, mesmo com baixo número de mortes. Porque a gente está vendo exatamente isso. É um fenômeno que ainda não foi explicado, mas se você colocar em vários gráficos do World Data ou do John Hopkins, que coloca lá a faixa de vacinação e o número de casos e o número de óbitos, todos eles vão ter uma redução no número de óbitos, mas após uma vacinação em massa, você tem um aumento do número de casos com um surgimento de uma variante. Foi assim na vacinação da Índia, que começou em meados de janeiro, e em fevereiro surgiu o surto da Delta. Foi assim lá no Reino Unido, com a cepa P1, a variante lá alfa, que foi a primeira que surgiu, com esses usos de anticorpo monoclonal. Então, sempre que existe alguma coisa no ambiente que possa causar uma pressão seletiva para o vírus, que é essa teoria que o Dr. Van der Geek, que está sendo, enfim, rechaçado aí na literatura não, na mídia de uma forma geral, que coloca professores eméritos, ganhadores do prêmio Nobel, só porque discordam de algumas coisas do mainstream, como pessoas loucas, de teoria da conspiração. Ele apenas como virologista alertou. Vacinação em massa, em meio a pandemias, pode levar a um desafio antigênico para que o vírus faça mutações excessivas. E não foi diferente. Doutor, eu queria só fazer uma pergunta, mudando completamente o foco da entrevista. Tô até com medo. Não, mas é extremamente tranquilo. A senhora, fora a guerra da pandemia em si, fora também a luta diária como médica, tratando seus pacientes, a senhora também enfrenta uma guerra midiática aí grande com YouTube, Twitter. Como foi isso, doutora Roberta? A senhora é uma pessoa que vivia num hospital, lá tratando seus pacientes, e de repente a senhora, de qualquer forma, é uma figura pública nacional. Como foi essa mudança aí de vida, no sentido não... Mas assim, a senhora vive uma guerra nas redes sociais. Em tudo, na verdade, não só comigo, mas com todos aqueles que acabam tendo uma posição de questionador. Eu nunca fui ensinada na minha história de formação médica de que eu deveria escutar algo de cima para baixo e aguentar aquilo e assumir como argumento de autoridade e baixar a cabeça. Todo conhecimento científico surge de hipóteses, né? H1, H0, a gente testa, a gente vê o que tem de vida real e o que está ali proposto da Torre de Marfim, da academia, e uma coisa é você estar ali na frente do olho do furacão, na linha de frente, e o colega lá no birô, sentado, conduzindo estudos controlados. A gente acabou de ver grandes quebras de paradigma com isso, porque comparando ao que foi exatamente essa questão midiática e politizada das vacinas, hoje a gente tem dados de vida real, não dá para refutar, não dá para fechar os olhos e dar uma de avestruz. Eu chamo de evidência da conveniência. A senhora chegou a sofrer alguma retaliação de profissional, de colegas? Sempre, mas sempre muito discreto. Essas coisas elas são feitas no bastidor. Muito disso é, como a gente chama, não é surpresa para ninguém que existem grupos de WhatsApp que passam o dia fomentando mensagens, reverberando péssimas informações sobre você, mas se você for parar para pensar isso, eu não trabalho em o que fulano pensa sobre mim, eu trabalho com o que eu penso, né? O que eu acredito, o que eu estudo. Então eu não tenho tempo para ficar mastigando o que o outro está pensando de mim. Se o outro está pensando, só é digno do caráter dele. Tá com a vida mais estressada devido a essa pressão toda?
Estressada não seria um termo muito específico, mas a gente muda o ambiente de acordo com o que a gente percebe. Então, a gente quer equipes que somem. Onde você perceba que há um atrito, e isso é normal em qualquer dinâmica de equipe de trabalho, é importante você ver que se você não está sendo bem aceita naquele grupo, é melhor recuar e sair. Então, nesse sentido, eu busco sempre um ambiente onde eu possa somar, onde eu possa trazer algo para contribuir, nunca para bater de frente. Doutora Roberta, infelizmente nosso tempo está estourado. A gente mais uma vez agradece aí pela sua presença, pelos esclarecimentos e mais uma vez obrigado por estar aqui no Jornal das 6. Muito obrigada, boa noite. Boa sorte também para a senhora. Boa sorte para a senhora aí. Orações.